Bem, amigos, voltando a falar novamente aqui, o psiquiatra Gustavo Arribas, vamos hoje dar continuidade nessa nossa discussão sobre o tabagismo na atenção primária. E aí vamos falar hoje dos nossos objetivos, para que a gente possa trocar ideias. Pode falar. Nosso primeiro objetivo vai ser o tabagismo e o agente comunitário de saúde. O que é a importância entre o tabagismo ativo e o passivo? Qual é a especificidade entre criança e gestante? Segundo tópico seria como ajudar o tabagismo, o fumante a parar de fumar. Você entender essa dinâmica do que é essa dependência química do tabagismo, que alguns consideram que existe, outros que não existe. Terceiro tópico será a abordagem ao fumante, como deve ser essa abordagem, os benefícios de cessar esse tabagismo e, por fim, o grupo tabagismo. Esses são os nossos objetivos que vamos caminhar hoje na nossa discussão, nessa aula. Bem, qual é a relação entre tabagismo e o agente comunitário de saúde? O que você precisa saber? Primeira coisa é você saber qual é a diferença. Quando eu digo que a pessoa é um tabagista ativo, ela fuma, ela interage diretamente com o cigarro ou com os produtos derivados de cigarro. E aí vale a pena destacar, cigarro não é, o tabaco ele não é só fumado com aquele padrão que nós conhecemos. Existem várias formas de se formar esse tabaco. Existe o narguilé, que você usa um cano d'água para fumar o produto do tabaco. Existe o fumo de rolo, que você prepara o fumo a partir daquele macerado do tabaco. Existe o tabaco comum, convencional, existe pacaia. Então, existem várias formas de ser um tabagista ativo. O padrão mais comum é a gente ver a famosa carteira de cigarro, que você compra e você vai em qualquer local e fuma. E aí o tabagismo ativo é isso, é você ativamente estar relacionando com esse cigarro. E o passivo é aquele que indiretamente está fumando a fumaça inalada por aquele cigarro. E aí é importante vocês entenderem que um cigarro ele possui mais de 7.500 substâncias tóxicas, mas duas são extremamente importantes, tanto para o tabagismo ativo como para o passivo, que é a nicotina, que causa a dependência, o vício direto da pessoa, mas também o CO2 no monóxido de carbono, que causa lesão pulmonar nas vias respiratórias desse paciente, dessa pessoa no território. E aí é interessante que muita gente diz assim, não, tem mais chance de morrer de câncer de pulmão, ter problemas respiratórios quem é o fumante ativo. O passivo não. E aí isso não é verdade. Se aqui nesse recinto onde tivermos uma sala, com uma metragem aproximadamente 2 por 3 metros, aproximadamente 6 metros quadrados, se eu acender um cigarro agora e fumar aqui dentro, partículas se espalharão, todas essas paredes, esses tetos, levarão pelo menos 3 dias para sair do ambiente. E todos que entrarem nesse recinto, de alguma forma, vão inalar essas partículas de nicotina, de CO2, de alcatrão, as 7.500 substâncias que estão presentes em cigarro. E dependendo da quantidade e dependendo do organismo da pessoa, o tabagista passivo ele pode desenvolver câncer. Existem vários estudos mostrando que quem fuma ativamente ou passivamente tem quase chances iguais de desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de fígado, problemas cardiovasculares como um infarto, um AVC, um derrame, uma hipertensão. Então, ser tabagista ativo ou passivo, os dois sofrem risco. A diferença é que um acende diretamente e o outro passivamente. E aí o que é que isso tem a ver com nossas crianças e nossas gestantes? É extremamente importante porque as crianças têm um pulmão em desenvolvimento. Elas não têm um aparelho respiratório completo como eu e você. Elas estão ainda se formando, desenvolvendo. E quando você expõe de forma mesmo passiva, esse tabagismo passivo, a criança, a fumaça da nicotina, você pode estar causando danos respiratórios muito mais graves. Já se sabe hoje que crianças que estão mesmo assim com fumantes têm maior chance de desenvolver asma, têm maior chance de pneumonia, bronquopneumonia, bronquiolite, outras infecções respiratórias por conta dessa vulnerabilidade. E nossas gestantes também, gente. A nicotina, ela tem uma afinidade, ela passa muito fácil quando você inala a fumaça,
ela desce pelos teus pulmões, cai na tua corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva diretamente para a placenta e chega ao seu bebê, ao feto. Ou seja, então, quando eu aspiro uma fumaça, eu inalo uma partícula do cigarro, ou acendo o cigarro, sendo gestante, eu estou causando um dano diretamente a este bebê. Por quê? Porque a nicotina é uma partícula tão pequena que ela passa com facilidade pelo sangue e chega à placenta e chega até esse feto. E aí já se mostra várias pesquisas que filhos de mães tabagistas, né, mães tabagistas, ou filhos, bebês que são expostos desde essa gestação ao ambiente cheio de tabaco, podem ter retardo do crescimento, problemas neurológicos, problemas de malformação pulmonar. Essa gestante, ela pode entrar em trabalho de parto precoce, em algumas situações até um aborto espontâneo. Pode haver um descolamento da placenta e ter hemorragia, essa mãe e esse bebê sofrendo um risco de morte durante o parto. Então, várias complicações são importantes a gente entender. E você, como agente comunitário de saúde, entender que tabagismo ativo ou passivo é tão danoso à saúde da população do território, quanto para crianças e adolescentes sejam expostas direto ou indiretamente a esse cigarro. Bem, o segundo ponto a falar é como ajudar o fumante a parar de consumir o tabaco. E aí muita gente fica dizendo, mas como é que eu vou ajudar alguém se o cara não quer? Talvez ele não queira, porque ele não saiba a informação. E para mim, como profissional de saúde, que atendo no território, independente de ter especialidade ou não, eu preciso entender o que é a dependência química. Né? A dependência química da nicotina, ela funciona assim. Quando você acende um cigarro, a nicotina desce pelos teus pulmões, chega nos vasos sanguíneos levam para o teu cérebro. Quando chega no teu cérebro, ela dispara um sistema de recompensa e de prazer tão intenso que fica gravado na sua mente, a ponto de disparar substâncias como dopamina, noradrenalina, serotoninas, que são tudo substâncias cerebrais, principalmente a dopamina, que causam prazer e dá alegria e a satisfação pelo consumo da nicotina. E aí quando você menos percebe, né, com tanto prazer envolvido por conta desse estímulo de nicotina na tua corrente sanguínea, que chega ao teu cérebro, você começa a sentir a necessidade de consumir cada vez mais cigarros para sentir mais a nicotina no teu sangue e mais o prazer dopaminérgico no teu cérebro. A partir dali, essa necessidade de busca de prazer, ela caminha para uma incapacidade de você parar o consumo. Parar o consumo mesmo sabendo dos malefícios, mesmo sabendo que você pode prejudicar uma gestante, uma criança, mesmo que você pode prejudicar a sua própria saúde física e emocional, mas você continua fumando. E aí começam os prejuízos biopsicossociais, biológicos no corpo, alterações da pressão, das taxas respiratórias, problemas de dificuldade, frequência de infecção de repetição, problemas psicológicos, porque quando a pessoa começa a tentar diminuir esse cigarro, né, estando já dependente, você causa uma síndrome de abstinência e aí a pessoa fica irritada, ansiosa, nervosa, com dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Para a mente daquela pessoa não existe mais nada que ela possa fazer a não ser buscar esse prazer pela nicotina. E aí, infelizmente, a partir do momento que você começa a desenvolver a tolerância, começa a consumir mais nicotina, mais cigarro, a presença de abstinência, quando você começa a reduzir ou tentar reduzir esse consumo, uma forte compulsão e desejo pelo uso, que é a fissura que a gente chama, que bate, inunda você, que você, sua mente não pense em outra coisa. Com esses prejuízos biopsicossociais, aí sim, você pode dizer que você afundou na dependência. E é interessante que eu quero que vocês entendam bem que a dependência não é algo que se instala da noite por dia. A dependência é um processo que vai se instalando. Né? Eu gosto muito de um autor que diz assim, usar drogas, ele começa com um ato de liberdade. Você fuma por buscar uma liberdade, uma interação social. Daqui a pouco você caminha para uma necessidade e no final afunda na dependência. Onde o sujeito, de maneira gradual, vai se entorpecendo, deixando dominar
pela fumaça da nicotina e acaba não conseguindo mais se libertar dela. E aí é importante vocês entenderem que a dependência química, né, da nicotina é também uma dependência psicológica. É uma doença e como doença ela é crônica. A dependência química ela é crônica, não tem cura, mas tem a possibilidade de controle. Não existe um tratamento só, único, padrão ouro, que possa resolver tudo. Mas existem possibilidades múltiplas de tratamento no território. Um tratamento biopsicossocial, biológico, psicológico, social, de mudança de comportamento e de pensamento dessa pessoa, que você, como profissional de saúde, agente comunitário de saúde, vai ser uma ponte, um instrumento poderoso para ajudar essas pessoas. Mas para isso você precisa entender que toda dependência química de nicotina é uma doença. Não é safadeza, não é preguiça, não é falta de religião, não. É uma doença que precisa ser encarada como uma diabetes ou hipertensão. Continuando, a gente pode entender essa dependência química, a gente passar para a abordagem ao fumante. Como eu vou fazer a abordagem? Geralmente a abordagem a quem fuma deve ser uma abordagem mais gradual. Como vocês viram, a dependência química é um desenvolvimento de uma doença de forma gradual, se instala nas pessoas. Como vocês viram, a dependência química não tem cura, mas tem controle. E quando eu vou fazer a abordagem ao usuário, eu devo fazer uma abordagem buscando perguntá-lo: você fuma? Segundo passo, há quanto tempo você fuma? O terceira pergunta, você vai falar para ele: olha, quantos cigarros você fuma por dia? Ao acordar, quantos cigarros? Quanto tempo leva para você acender o seu primeiro cigarro? E aí a pessoa vai respondendo num diálogo mais fluido, mais leve. Isso é importante no bate-papo, você perguntar aos integrantes daquela família, daquele território onde você faz a sua visita. E a partir dali da resposta da pessoa, você pergunta se a pessoa tem um desejo de parar de fumar. E se ela já tentou parar de fumar, o que foi que impediu ela de conseguir, né, concretizar essa abstinência? E é importante a gente sempre focar que o desejo deve existir em toda abordagem do paciente com tabagismo. Porque sem o desejo de mudar, a pessoa não vai conseguir mudar. Você pode oferecer todas as informações, todas as estratégias, mas sem estimular o desejo, você não vai. Mas antes desse desejo eu preciso munir, eu preciso dizer para essas pessoas no território onde eu faço a visita que elas têm uma possibilidade de estarem com a doença e que elas precisam saber as informações, que é uma doença grave, uma doença crônica, que é um grave problema de saúde pública, que vai dar prejuízos cardiovasculares, problemas respiratórios, aumento de infecção, provocar aborto e parto prematuro nas crianças e nas gestantes. Então, uma série de complicações. Muitas vezes as pessoas não escolhem estarem fumando, mas elas são levadas a tal. Muitas vezes as pessoas têm até você pode chamar de uma ignorância, dizer, fulano não quer nem ouvir o conselho. Mas às vezes as pessoas não sabem informar como aconselhá-lo. E aí então informe, não desista dessa pessoa. Quanto mais informação você passar para ela sobre as consequências desse cigarro, melhor será. A partir daí você fez as perguntas, a abordagem ela caminha para você fazer a análise dessa situação. O contexto familiar, social, junto com essa genética, vai levar essa pessoa assim a fumar, mas também pode ser uma arma poderosa se você entender qual é a parcela dessa sociedade, desse social, dessa família na vida dessa pessoa, para ajudá-la a cessar esse tabagismo. A partir que você fez as perguntas, analisou, você pode aconselhá-la. O aconselhamento não precisa ser uma receita de bolo, não é uma fórmula pronta que você vai dizer. Mas o primeiro passo do aconselhamento é mostrar as evidências, não falar de seu achismo sobre o tabaco, mas sim sobre as evidências científicas, as evidências de saúde pública que mostram o quanto o tabagismo é prejudicial para essa pessoa e para a comunidade ao seu redor, para esse território. E é importante, depois que você fez a pergunta, fez a análise da situação, aconselhou a pessoa, você vai propor a essa pessoa estratégias de parar. Cada pessoa tem seu ritmo e velocidade de cessar o tabagismo. Mas você pode estimular prazos, datas,
Muitos usam datas de aniversário para parar de fumar, outros levam prazo, daqui a 30 dias eu vou cessar o tabagismo, outros usam datas de comemorativas. Cada pessoa tem sua forma. Mas é importante que, além de propor datas para cessar esse tabagismo, propor estratégias individualizadas para esse sujeito, você possa propor também a essa pessoa uma mudança de comportamento, de hábitos. A gente sabe muitas vezes que tomar um cafezinho após uma refeição vai estimular a fumar um cigarro, fazer uma refeição muito rica em gordura, em carboidrato também vai fazer. Você pode propor, na hora do desejo, da vontade de fumar, que é muito intensa às vezes, dura poucos minutos, mas é muito intensa na vida dessa pessoa. Você estimular a pessoa a tomar bastante água, tomar sucos, fazer uma caminhada. Pode estimular essa pessoa a mudança de hábito, ligar para os parentes, para os amigos, fazer uma coisa diferente, que possa tirar a mente dessa pessoa, o foco dela, dessa fissura, desse desejo de consumir a droga. E a partir dessas pequenas conquistas que você está estimulando a pessoa com mudança de hábito a fazer, você vai conseguir fazer com que essa pessoa gere novos hábitos. E a mudança de novos hábitos vai gerar mudança de comportamento e dessa relação com o tabagismo. Bem, e para a gente mostrar, né, um dos outros pontos seria quais são os benefícios, né, de parar de fumar. Muita gente diz, tá, eu entendi, eu sei como eu vou abordar de uma maneira sutil, eu já entendi que é uma dependência, é uma doença crônica, grave, crônica, que não tem cura, mas tem controle. Eu entendi que precisa existir o desejo, a motivação e a mudança de hábitos, né? E que cada pessoa tem sua forma. Mas o que é importante é que você, agente de saúde, também possa ser um estimulador dessa pessoa no território. Quando você observa alguém que está diminuindo o cessou mesmo o tabagismo, parabenize essa pessoa toda vez que você faz a visita, bonifica essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa pode estar precisando desse apoio e se questionando, poxa, quando eu fumava eu tinha tanto reconhecimento e agora que eu parei de fumar, eu não tenho mais ninguém que possa me dizer, parabéns, você está no caminho certo. E aí você pode estar falando dos benefícios. Eu costumo dizer que os benefícios de parar de fumar estão na palma das suas mãos. Benefícios nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Na palma da sua mão você tem 5 períodos de vida, 5 prazos de benefício em relação ao cessar o tabagismo. E aí quando a gente pensa, primeiro, nas primeiras horas, quando você para de fumar, o seu paladar, o seu olfato, ele se recupera, a ponto de uma pessoa que nunca fumou. E isso é importantíssimo em períodos como uma pandemia, né? Porque muitas vezes tem doenças que até alteram o paladar, alteram o olfato da pessoa, a pessoa pode ficar dizendo, será que eu perdi o olfato por causa da doença, chamada dependência de nicotina, ou por conta de uma infecção viral, de uma pandemia? E essa mudança, essa clareza, quando você cessa o tabagismo, você identifica nas primeiras horas que a pessoa parou. E muitos até gostam, porque, poxa, nunca mais eu senti a textura, o sabor, o paladar, o cheiro de uma comida legitimamente nordestina. Aquele feijão cozinhando na panela, aquela charque bem assadinha na hora do almoço, ou aquele pãozinho com café quentinho e manteiga. Então, isso já é coisa tão simples, que para mim a gente também não percebe no dia a dia, mas que essa pessoa perdeu há muito tempo. Por quê? Perdeu a sua autonomia, sua liberdade no momento que a nicotina entrou na vida dela e ela perdeu o prazer, o paladar e o olfato. Segundo, benefícios nos primeiros dias, né? Quando você para de fumar, nos primeiros dias você começa a melhorar a sua capacidade respiratória. As pessoas que têm dificuldades como doenças pulmonares, né, infecção, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, doenças como a diabetes, hipertensão, já se mostra que nos primeiros dias essa pessoa começa a recuperar, né, a sua capacidade respiratória, a sua pressão arterial melhora, talvez venha até diminuir a quantidade de remédios que tomam para pressão, para diabetes, para problemas de má circulação. A pessoa se sente mais disposta para tomar um banho de sol, para caminhar ao ar livre. Primeiras semanas ou meses, né, o que é que acontece? Essa pessoa, quando ela para de fumar, ela começa a ter benefícios onde
o padrão, né, de circulatório dela, o sistema imunológico que protege tanto contra infecções respiratórias, como o Covid-19, como outras infecções como pneumocócico, ele começa a se fortalecer. Essa pessoa começa a melhorar seu padrão, inclusive de sono também. Muitos dizem, depois que eu parei de fumar eu fiquei mais irritado, estou sem dormir. Mas isso é só no começo, nos primeiros dias. Depois você começa a recuperar seu padrão de sono e dormindo melhor, o seu sistema imunológico vai estar bem melhor. Se o sistema imunológico melhor, você, nos próximos meses você vai estar se protegendo de infecções, inclusive numa pandemia. Quando você para de fumar, nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos de vida, a posse de 2 a 5 anos, a possibilidade de você ter um infarto do miocárdio, um infarto cardíaco decorrente desse cigarro é igual a uma pessoa que nunca fumou. Vê se tem coisa interessante. Você pode ter fumado uma vida toda, mas bastariam de 2 a 5 anos sem fumar, dependendo do comprometimento cardíaco que você tiver, para que seu padrão, seu risco de ter um novo infarto seja igual a qualquer uma pessoa que nunca fumou dentro da sua casa. E nos próximos anos ou décadas, após 10 a 15 anos sem fumar, o seu risco de desenvolver um câncer de pulmão maligno, um câncer de fígado, um câncer de estômago, é igual a uma pessoa que nunca fumou. Então, parar de fumar tem os benefícios na palma da mão. Horas, dias, semanas, meses e anos. Basta a gente estimular essa pessoa a buscar esse cuidado. E é importantíssimo, porque a gente, quando vai fazer uma abordagem no território, como agente de saúde, agente promotor de saúde na vida das pessoas, a gente sempre tem que falar dos lados positivos, do lado positivo do benefício de parar, e não só do lado negativo, para que não soe como uma acusação, uma crítica para essa pessoa. Então sempre fale primeiro dos benefícios, os 5 benefícios na palma da sua mão. Pode passar. E aí, para a gente finalizar esse primeiro encontro, né, esse momento com vocês, a gente pode estar falando do grupo tabagismo. E aí, o grupo tabagismo, o que é que tem a ver? Que ferramenta é essa que vocês precisam e tão poderosa na atenção básica, na atenção primária, e que nós, como profissionais de saúde, independente de agentes comunitários de saúde ou profissionais de nível superior, a gente precisa entender, instrumentalizar e, quem sabe, praticar, transformar vidas, aplicando no território onde a gente faz parte. Então, o grupo tabagismo é uma ferramenta poderosa. Deixo com vocês agora a continuidade com a nossa enfermeira Nielma. Espero que vocês aproveitem, interajam, mandem suas perguntas e dúvidas, porque a gente está aqui para trocar ideias e construir junto o cuidado no território.